Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo, aqui falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então, bora lá, sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias não estão sendo bons, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão da sua mente e colocar na sua mente somente a luz divina. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar mais um capítulo de muita sabedoria, de muita riqueza, de vida plena, de muita prosperidade para a sua vida. Em tudo nós aprendemos. Hoje vamos ler e também comentar o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. Li 1 Samuel capítulo 28, esta será a nossa leitura de hoje. Este será os comentários que faremos também sobre este capítulo, perfeito? Então vamos fazer a leitura e também comentar o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso humilde canal, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de leveza, de paz espiritual para a vida das pessoas. É este o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre é ajudar as pessoas com a palavra de motivação, de conforto e de paz espiritual. Então se inscreva aí no nosso canal, mas se isso foi muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo, do positivinho ali, perfeito? Então no capítulo 28, nós vamos ver aí que Davi, ele então vai para a guerra juntamente com o rei Aques, que era o rei ali das terras de Gate, perfeito? Então Davi, para quem não sabe, né, Davi, depois de ser muito perseguido ali por Saul, né, pois Saul desejava a todo custo matar a Davi, né, pois Saul achava que Davi iria tomar o trono, iria tomar o reinado do povo de Israel das mãos de Saul, né? Então ele, por medo, né, por ciúmes, por inveja, né, por saber que Davi era o escolhido de Deus, Davi, que Deus estava com Davi, e certamente Davi iria sucedê-lo ali no trono de Israel. Então Saul tentou de todas as maneiras matar Davi, né? E Davi sempre escapava, Davi sempre conseguia fugir, né? E Davi teve por várias vezes, né? Por duas vezes ele teve ele teve a vida ali de Saul em suas mãos. Deus entregou Saul em suas mãos, a vida de Saul em suas mãos, mas Davi nunca quis fazer mal algum a Saul, perfeito? Então Davi, ele sempre poupou a vida ali de Saul. Por quê? Porque Davi, mesmo sabendo que ele iria se tornar rei ali de Israel, ele soube esperar, soube aguardar o seu momento, né? Então ele não queria usurpar o poder, não queria tomar o poder de Saul à força, né? Através de guerra, da morte, através do sangue de Saul. Então ele soube esperar o seu momento, né? E Davi dizia, né, que se porventura Saul fosse morrer, que fosse pelas mãos de Deus, que fosse pelo peso da idade, ou que se fosse em batalha, mas Davi mesmo não iria sujar suas mãos com o sangue de Saul, né? Então Davi soube esperar o seu momento, e quando ele percebeu que não adiantava nada ele fugir de Saul, pois ele não estava seguro ali nas terras de Israel, que um dia, cedo ou tarde, com certeza Saul iria iria conseguir pegá-lo e matá-lo. Então Davi resolveu então fugir para as terras dos filisteus, né? Ele, todo o seu exército, com os 600 homens, também com suas esposas, suas famílias, seus filhos, todos os seus rebanhos, seus pertences. Então Davi, ele resolveu fugir ali para as terras de Gate, né, para a terra dos filisteus, e lá ele achou abrigo, né, e foi acolhido pelo rei Aques, né, que era o rei de Gate.
e Davi então pediu para que ele fornecesse um pedaço de terra ali onde ele pudesse se instalar junto com os seus homens. E Davi, ele permaneceu ali por 1 ano e 4 meses, e nesse período Davi ele conquistou, né, ele batalhou, ele acabou combatendo os filisteus dentro das próprias terras dos filisteus. E quando ele tomava aquelas cidades, aqueles territórios, ele não deixava ninguém vivo ali para que esta pessoa fosse contar a história verdadeira, da história de Davi ali, junto aos filisteus. Então ele matava a todos, né? Matava a todos, e para o rei de Ax, para os filisteus, ele dizia que estava combatendo os israelitas, os judeus, né? Sendo que na verdade ele mesmo morando nas terras dos filisteus, ele combatia os filisteus, perfeito? Então no capítulo 28, isso agradava, né? Aliás, isso agradava no capítulo 27, isso agradava muito a Ax, né? Que dizia lá para o seu povo, né? Que Davi ele era visto, né? Ele era abominado junto aos judeus, aos israelitas, quando na verdade Davi era combatendo os próprios filisteus dentro, né? Dentro das terras dos filisteus. Então ele era o rei Ax, né, tinha ele em alta consideração, e achava que ele ia ser um servo eterno ali para os filisteus, perfeito? Então vamos para o capítulo 28, né? Vamos aqui fazer a leitura de hoje, vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, perfeito? E vamos abrir aqui no livro de Samuel, o nono livro da vida, da Bíblia, né? O nono livro da Bíblia, que é o livro de Samuel. Lembrando só que a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos, ok? Então vamos aqui para começar. Vamos para o capítulo 28, né? E no versículo 1 do capítulo 28 do livro de Samuel diz o seguinte, né? Então Davi ele está ali instalado, né, nas terras dos filisteus já por um longo período, né? O total do período foi 1 ano e 4 meses que ele ficou ali, e durante esse 1 ano e 4 meses ele tomou vários territórios ali e juntou esses territórios ao o país, né? Juntou as terras de Israel, né? Até hoje, né? Esses territórios pertencem a Israel. No versículo 1 diz assim: E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aques disse a Davi: Sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. Então ali os filisteus se reuniram ali para combater os israelitas, né? Para combater o povo de Israel, né? Iax disse então para Davi, né? Que ele ele e os seus homens, ou seja, Davi e seus homens iriam para a batalha, né? Juntamente com Ax para combater o povo de Israel, para combater Israel. E Davi disse aqui: Aqui certamente saberás, e Davi disse, aqui certamente saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Ax disse a Davi, por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Então Davi então Ax convocou Davi ali para ir para a guerra junto com ele, tanto Davi quanto o seu exército, né? E Davi concordou, e Davi aceitou e disse para Ax, né? Certamente hoje saberás o que o seu servo é capaz de fazer. E Ax então disse para Davi que ele seria o guardador da sua cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou, e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares, os feiticeiros da terra. Então, Samuel já estava morto, né? E todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, a sua própria cidade. E ali Saul, né, expulsou, né, todos os familiares, os feiticeiros da terra. Então Saul havia expulsado todos os familiares de todos os feiticeiros da terra, né? E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa.
E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. Então, Saul, juntamente com o seu exército, se reuniram, né? Em Saul, né? Ou seja, os filisteus se reuniram em Sunem, né? E Saul e todo o exército se reuniu em Giboa. Mas quando Saul viu o tamanho ali do exército dos filisteus, o coração dele tremeu, ele ficou temeroso, ele ficou com medo. Versículo 6: E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul, né, quando ele consultou ali a Deus, né, como que ele deveria proceder naquela batalha, então o Senhor não respondeu para ele. Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Edor. Então, o espírito familiar seria o espírito do feiticeiro, né? Disso que se refere, né? Porque Saul havia, né? Como já foi dito anteriormente, que Saul já havia expulsado todos os feiticeiros, né? Tinha espírito, ou seja, todos os feiticeiros que tinham espíritos familiar, né? E os feiticeiros ali da terra de Israel, ele expulsou a todos depois que Samuel morreu. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi com eles dois homens, e de noite vieram a mulher, e ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, e mo faças subir a quem eu te der o nome. Então Saul, que havia expulsado ali os feiticeiros e as pessoas que têm espíritos familiares, né? Então ele acabou tendo que recorrer a uma mulher, né? Que era uma feiticeira, né? Então ele teve que se disfarçar, pois não ficava bem, né? O rei de Israel ia até uma feiticeira, aquele povo que ele havia expulsado, né? Então Saul se disfarçou e colocou outras vestes. Ele foi e com ele dois homens. E de noite vieram a mulher, e ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, e mo faça subir a quem eu te der o nome. Versículo 9: E a mulher lhe disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espírito familiares e os feiticeiros da terra. Porque então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer. Então ela disse ali, ela explicou, né, mesmo ela não sabendo que era o rei Saul, né, ela explicou, né, que Saul havia, né, extirpado e expulsado todos os feiticeiros, todos aqueles que tinham espírito familiar. Então por que que aquele homem estava preparando uma armadilha contra a vida dela, né? Versículo 10: Saul jurou e ela pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então Saul ali jurou para ela que não iria haver punição nenhuma para ela, né, por ela estar fazendo aquela coisa. Então disse a mulher: A quem devo te fazer subir? E ele disse: Faz-me subir, Samuel. Então a mulher perguntou, né, a quem devo fazer subir, né? E Saul respondeu: Faz-me subir, Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta, e a mulher falou com Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois és Saul, né? Então ali quando o espírito, né? Então disse a mulher: A quem devo fazer subir, né? E Saul disse, né? Deve fazer subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, né? E quando ela viu que Samuel subiu, né? Ela gritou em voz alta, e a mulher falou com Saul dizendo: Por que me enganaste? Pois é Samuel. Então ela descobriu ali que quem estava ali, né? Falando com ela era exatamente Saul, né? O rei, né? Que havia extirpado e havia expulsado todos os que tinham espírito familiar, né? Que tinham espírito familiar, todos os que eram feiticeiros ali da terra de Israel. E o rei disse a ela: Não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo da terra. Então
a Saul disse ali para ela, né? Não temas, né? Pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo da terra. Versículo 14: E ele disse a ela: De que forma é ele? E ela disse: Um velho sobe e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. Então, Saul perguntou ali para aquela mulher, né, quem era que tinha subido. E ela disse que era um senhor, um velho, né, um homem velho, né, vestido com um manto, né. E Saul percebeu então que aquele senhor, aquele velho, era exatamente Samuel. Então Saul se inclinou e colocou a sua face no chão e se curvou diante da imagem ali de Samuel. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim e não me respondes mais. Então Samuel pergunta ali, né, por que que Saul está procurando por ele, né? Porque Saul está procurando por ele, porque Saul foi tirar a paz dele, foi buscá-lo no de baixo, né? Porque Saul traz para cima, né? Porque Saul está pedindo para que ele venha para cima, né? E Saul disse, né, que estava ali porque os filisteus estavam fazendo guerra contra ele. Ele estava muito temeroso porque Deus não lhe respondia, Deus não estava mais com Saul, nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Por isso te chamei para que possas me dizer o que devo fazer. Versículo 16: Então disse Samuel: Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E aí Samuel pergunta para ele, né? Por que então perguntas para mim, né? Por que perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti, né? Deus já se retirou de ti e se tornou teu inimigo. E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio. E o Senhor tem feito a ele como falou pelo meu intermédio. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi. Então Samuel diz aqui, né, que o reino foi retirado. Deus já rasgou o reino de Saul, né, e entregou esse reino para Davi. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a ira ardente, não executaste a ira ardente sobre Amaleque. Amaleque, que era um dos reis dos filisteus ali, que Deus havia mandado matar, né? Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia, né? Então Samuel está dizendo ali que Saul não executou aquilo que Deus mandou ele fazer. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então, Samuel está dizendo ali que amanhã, né, ele e os seus filhos estarão junto com Samuel. Ou seja, amanhã com certeza Saul será derrotado e será morto, né? Pois os filisteus, né, vão derrotar ali o exército de Saul. O Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então, o que Samuel está dizendo aqui é que Saul vai ser derrotado, com certeza, pelos filisteus, que os filisteus vão tomar toda Israel e Saul e também os seus filhos amanhã estarão mortos, né? Estarão mortos juntos, estarão juntos a Samuel, ou seja, eles estarão mortos, né? Pois Samuel já está morto. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo nem a noite toda. Então Saul, né? Ele ficou estendido, ele caiu estendido ali no chão, né? E muito temeroso por causa das palavras de Samuel, por tudo que Samuel havia dito, né? E não havia nele força nenhuma, pois ele não havia comido nem bebido durante todo aquele dia e toda a noite. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado. Ele disse: Eis que a tua criada obedeceu a tua voz, e coloquei a minha vida na minha mão.
e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Então a mulher se dirigiu até Saul e disse, né, que estava muito, e ela percebeu que Saul estava muito atribulado. Ele disse: Eis que a tua criada obedeceu a tua voz, e coloquei a minha vida na minha mão. Ou seja, eu coloquei a minha vida na minha mão e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, roga-te, atenta tu também à voz da tua criada, e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti, e come, para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Então a mulher está dizendo ali para Saul que ela vai colocar um bocado de pão ali para que ele possa comer, né, para que ele tenha forças para seguir o caminho dele. Porém ele se recusou e disse: Não quero comer. Porém os seus servos juntos com a mulher forçaram-no, e ele atentou à voz deles. Assim ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. Então o Saul não queria comer de maneira nenhuma, mas ali a mulher e também seus servos o forçaram a ele comer, e ele se levantou e se assentou sobre a cama ali daquela mulher. Versículo 24: E a mulher tinha novilho. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ela se apressou, e o matou, e pegou farinha, e a amassou, e dela assou pão ázimo. Então a mulher ali, ela tinha um novilho gordo, né? Então ela se apressou, né? E ela se apressou e o matou, e pegou farinha e amassou, e dela assou pão ázimo. Então a mulher preparou ali comida ali para Saul e também para os seus servos. Versículo 25: E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram. Eles então levantaram-se e foram naquela noite. Então, depois de tudo ali que aquela mulher havia declarado ali, havia mostrado ali para Saul, então ela preparou aquela comida. Ela tinha um novilho gordo, né? Então ela matou aquele novilho, fez aquela comida e serviu para Saul e também para seus servos. Eles comeram e de lá se foram naquela mesma noite, de lá partiram naquela mesma noite. Então você veja aqui que é interessante que Saul, ele estava muito temeroso, ele estava com muito medo ali, quando ele viu o exército ali dos filisteus, ele ficou temeroso, né? E com receio de ser derrotado, né? Então ele procurou de alguma maneira se encontrar com Samuel, aliás, se encontrar com Deus, falar com Deus, mas Deus não respondia para Saul, né? Pois Deus já havia cortado os laços que ele tinha ali com Saul, né? E como eu já disse nos vídeos anteriores, Deus já estava com Davi, né? Então Saul tentou de todas as maneiras falar com Deus, mas Deus não respondeu para ele. Então ele procurou auxílio, procurou ajuda então de uma feiticeira, mesmo tendo Saul expulsado, né, extirpado todos os feiticeiros, né, e todos os videntes, né, e todos os que tinham espírito familiar ali das terras de Israel, os que ele não conseguiram, os que ele não conseguiu matar, ele então expulsou, perfeito? Mas ele tinha essa mulher que ela vivia numa caverna, escondida numa caverna, e lá Saul procurou essa mulher juntamente com dois servos, né? E lá ele pediu para que ela trouxesse então Samuel, né? E assim ela fez. E ele, quando viu que era Samuel que estava ali, a imagem de Samuel, então ele se deitou ali na terra, né? E pediu ali clemência, né? Pediu para que Samuel, né, intercedesse junto a Deus por ele, né? Mas Samuel disse para ele que Deus já havia cortado, né, os laços que tinha com Saul, porque Saul não era um homem desobediente, não fazia a vontade de Deus, ele não fazia o que era bom aos olhos de Deus. Então Samuel lhe disse para ele, né, que os filisteus vão tomar a Israel, os filisteus vão derrotar o exército de Israel, e no dia seguinte, com certeza Saul e também os seus filhos estariam ali com Samuel, ou seja, Saul e seus filhos estariam mortos no dia seguinte, perfeito? Então Saul ficou deitado ali no chão, com a face no chão, e
porque ele estava muito fraco, não tinha comido nem bebido naquele dia e naquela noite. Então aquela mulher ofereceu pão. De um momento, Saul não quis, mas os servos de Saul e também aquela mulher obrigaram ele a comer o pão. Então ele teve forças para se levantar e para se sentar na cama. A mulher se apressou, pois ela tinha um novilho gordo, foi lá, matou o novilho, fez ali o alimento, fez a comida ali para Saul e seus servos comerem. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 28, capítulo 28 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, muita alegria, muita saúde para você e para toda a sua família. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. E se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali com o positivinho, ok? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!